Em uma rua aparentemente comum, em um bairro industrial, marcado pelo barulho constante de motores e pela rotina dura dos trabalhadores, uma oficina mecânica escondia mais do que graxa, peças usadas e histórias de clientes endividados. Quando integrantes do Comando Vermelho cruzaram aquele portão enferrujado, achando que seria apenas mais um ponto fácil para extorsão, deram início a uma sequência de eventos que expôs rivalidades silenciosas, alianças improváveis e decisões que mudariam destinos para sempre. O que parecia um simples erro de cálculo se transformou em um confronto psicológico, estratégico e silencioso. E o desfecho ainda hoje gera comentários, versões conflitantes e muito medo entre quem vive naquela região. Parte 2. Desenvolvimento. 5 capítulos. A história começa com a origem da oficina, fundada por um homem discreto, respeitado no bairro, conhecido por ajudar moradores e manter distância de confusões aparentes. Por trás da imagem de trabalhador comum, havia uma trajetória marcada por escolhas difíceis, migração entre cidades e um passado que poucos conheciam. Com o passar dos anos, a oficina se tornou ponto de encontro de caminhoneiros, policiais fora de serviço, jovens do bairro e figuras influentes do submundo. Boatos começaram a circular, fofocas abafadas, intrigas silenciosas e olhares que diziam mais do que palavras. A chegada de membros do CV à região rompe um equilíbrio frágil. Eles começam a mapear comércios, testar limites, impor presença. A oficina entra na mira como mais um estabelecimento neutro, sem saberem que ali havia uma ligação direta com uma das maiores facções do país. O erro acontece rápido, mas as consequências são lentas e calculadas. Um simples pedido, uma ameaça velada, um recado mal interpretado. A tensão cresce quando a verdadeira ligação da oficina começa a ser revelada, não por palavras, mas por atitudes, telefonemas e silêncios estratégicos. O clima da cidade muda, o bairro sente. Comerciantes fecham mais cedo, moradores evitam a rua e a oficina. Antes apenas um lugar de trabalho, se transforma no centro de uma disputa invisível, onde ninguém quer ser o primeiro a errar novamente. Parte 3. Conclusão com chamada ao público. Essa história levanta uma pergunta inevitável. Até onde vai a aparência de normalidade em locais controlados por forças que não aparecem nas placas nem nos registros oficiais? Queremos saber sua opinião sobre tudo o que foi apresentado até aqui. Se você acredita que essas histórias precisam ser contadas, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e aproveite para assistir ao próximo vídeo recomendado, que aprofunda ainda mais os bastidores de casos reais que desafiam a lógica. Parte 4. Descrição do vídeo, com tags. Descrição. Uma oficina mecânica comum. Uma invasão aparentemente simples. Um erro que ninguém poderia corrigir depois. Neste vídeo, você vai conhecer os bastidores de um episódio pouco comentado, mas amplamente sentido por quem viveu de perto o choque silencioso entre facções rivais. Uma história de aparência, poder, medo e decisões que custaram caro. Assista até o final e participe da discussão nos comentários. IGS, CV, PCC, História Realista, Bastidores do Crime, Facções Brasileiras, Oficina Mecânica, Rivalidade, Suspense Jornalístico, Histórias Urbanas, Crime Organizado, Narrativa Envolvente, Documentário Narrado. Terceira ação. Você gostou da sinopse? Posso continuar com a construção do roteiro completo em 10 capítulos interconectados, seguindo exatamente todas as instruções que você definiu? Continuar. A rua era estreita, com galpões antigos de alvenaria e portões de ferro marcados pelo tempo. No calor constante da Baixada Fluminense, a oficina funcionava desde cedo, com cheiro de óleo queimado e café forte. Para os vizinhos, aquele era apenas mais um negócio familiar.
tocado por um homem reservado, de poucas palavras, conhecido como Seu Mauro. Ninguém ali falava alto sobre o passado dele, mas todos respeitavam sua postura firme e o modo como resolvia problemas sem chamar atenção. Mauro não nasceu mecânico. Veio do interior de São Paulo ainda jovem, depois de uma adolescência marcada por escolhas erradas e contatos perigosos. Trabalhou como ajudante, dormiu em fundos de oficinas, aprendeu a ouvir mais do que falar. Com o tempo, entendeu que naquele mundo sobreviviam os que sabiam circular entre extremos. A oficina foi o ponto final de uma longa caminhada profissional e também o disfarce perfeito para uma vida que jamais caberia em um crachá. Os boatos começaram quando carros importados passaram a aparecer fora de horário. Conversas rápidas, olhares atentos, celulares que nunca tocavam em viva voz. Alguns clientes antigos se afastaram, outros se aproximaram ainda mais. No bairro, a fofoca corria solta. Diziam que Mauro tinha proteção, diziam que devia favores, diziam tudo e nada ao mesmo tempo. Ele seguia trabalhando, como se nada daquilo o alcançasse. Quando homens ligados ao Comando Vermelho chegaram à região, a dinâmica do bairro mudou. Não houve anúncio nem confronto inicial. Vieram com visitas discretas, cobranças veladas, promessas de segurança. A oficina entrou na lista como qualquer outro comércio. Para eles, Mauro era só mais um comerciante que precisava entender quem mandava agora. A primeira abordagem foi fria e calculada. Um recado deixado com um funcionário, um horário marcado para conversa. Mauro ouviu em silêncio. Não discutiu, não ameaçou, não se exaltou. Apenas disse que precisava de um tempo. O que parecia hesitação era, na verdade, estratégia. Ele sabia que cada palavra fora do lugar poderia custar muito mais do que dinheiro. Até aqui, tudo parecia seguir um roteiro conhecido. Mas o que você acha da postura de Mauro diante dessa pressão silenciosa? Você acredita que o silêncio, nesse tipo de situação, é força ou fraqueza? Sua opinião é importante para entender os próximos passos dessa história. Nos dias seguintes, ligações começaram a acontecer. Não muitas, mas suficientes. Pessoas que Mauro não via há anos voltaram a aparecer. A oficina passou a fechar mais cedo e o clima no bairro ficou pesado. Quem morava ali sentia que algo grande estava se movendo, mesmo sem saber exatamente o quê. A confirmação veio de forma indireta. Um dos homens do CV reconheceu um nome citado em uma conversa atravessada. Outro lembrou de histórias antigas, de São Paulo, de alianças que não se quebravam. A oficina deixou de ser apenas uma oficina. Ela passou a ser um território sensível, ligado ao primeiro comando da capital, mesmo sem placas, sem símbolos, sem anúncios. Obrigado por permanecer até aqui. Sua atenção é essencial, porque o melhor ainda está por vir. A partir desse ponto, cada decisão tomada carrega consequências que ultrapassam aquela rua e aquele bairro. A tensão não explodiu em violência imediata. Pelo contrário, houve recuo. Reuniões internas, desconfiança, troca de informações. O erro tinha sido cometido e agora o desafio era como sair daquela situação sem provocar algo maior. Mauro continuava indo à oficina todos os dias, com a mesma roupa simples, o mesmo jeito contido. Por dentro, carregava o peso de saber que estava no centro de uma disputa silenciosa. Os moradores perceberam mudanças sutis. Viaturas passaram mais vezes. Carros desconhecidos ficaram estacionados por horas. A oficina virou referência, mesmo sem querer. Alguns comerciantes reclamavam, outros agradeciam pela aparente calmaria que se seguiu. A presença invisível de um poder maior impunha respeito sem precisar se mostrar. Mauro refletia sobre a própria vida. Lembrava das escolhas feitas, das perdas, das amizades quebradas. Nunca quis ser líder, nunca quis aparecer, mas entendia que, naquele universo, neutralidade não existe. Ou você pertence,
ou alguém decide por você. O desfecho não veio com tiros, mas com acordos silenciosos. A oficina permaneceu aberta. O CV recuou da área. Nenhum comunicado oficial, nenhuma explicação pública. Apenas a sensação de que uma linha havia sido cruzada e rapidamente redesenhada. Hoje, a oficina ainda funciona. O bairro segue sua rotina, mas quem vive ali sabe que nada é exatamente o que parece. Histórias como essa mostram como o cotidiano pode esconder camadas profundas de poder, medo e estratégia. E deixam uma pergunta no ar. Quantos outros lugares comuns carregam histórias que jamais serão contadas por completo? Continuar a calmaria que se seguiu não significou paz. Nos meses seguintes, Mauro passou a viver sob uma vigilância constante, ainda que discreta. Cada ligação atendida era calculada, cada visita à oficina observada com atenção. Ele entendia que, naquele jogo silencioso, a confiança nunca é definitiva, apenas tolerada enquanto interessa aos lados envolvidos. A cidade, por sua vez, seguia em dois ritmos. Durante o dia, o barulho dos motores, o vai-vem de clientes e a rotina dos trabalhadores davam a impressão de normalidade. À noite, as ruas ficavam mais vazias, o comércio baixava as portas cedo e conversas importantes aconteciam longe de ouvidos curiosos. A oficina, antes invisível, havia se tornado um marco não declarado de equilíbrio naquela região. Velhos conhecidos voltaram a procurar Mauro não por amizade, mas por necessidade. Alguns buscavam proteção indireta, outros queriam apenas confirmar rumores. Ele escutava todos, mas falava pouco. Sabia que quanto mais se dizia, mais se revelava. Sua força estava justamente em manter a imagem de homem comum, apesar do peso que carregava. Com o tempo, Mauro começou a se afastar da linha de frente. Delegou tarefas, treinou um sobrinho de confiança, reduziu sua presença física na oficina. Não era medo, era sobrevivência. Ele sabia que histórias como a dele raramente terminam bem, para quem insiste em permanecer visível por tempo demais. Os moradores mais antigos percebiam que algo havia mudado para sempre. Não havia confronto aberto, mas existia um respeito forçado no ar. A oficina seguia funcionando, mas já não era apenas um local de concertos. Era um símbolo silencioso de como decisões tomadas longe dos holofotes moldam o destino de bairros inteiros. Anos depois, Mauro deixou a cidade sem alarde. Vendeu a oficina, mudou de estado, desapareceu do cotidiano local como quem fecha uma porta sem fazer barulho. Para alguns virou lenda, para outros, um aviso. Sua história continuou sendo contada em cochichos, sempre com versões diferentes, mas com um ponto em comum: o erro que ninguém mais quis repetir. Casos assim mostram que, por trás de fachadas simples, existem camadas profundas de poder, medo e escolhas irreversíveis. E reforçam uma verdade dura da vida real. Nem todo confronto acontece com armas visíveis. Alguns são decididos no silêncio, onde quem fala demais costuma perder primeiro. Agora queremos saber de você. Essa história muda a forma como você enxerga lugares aparentemente comuns? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias como essa e não deixe de assistir ao próximo vídeo recomendado, que traz mais um relato surpreendente sobre os bastidores da vida urbana brasileira. Continuar. O que poucos souberam é que a saída de Mauro não foi improvisada. Meses antes de vender a oficina, ele já havia começado a reorganizar a própria vida, cortando vínculos, encerrando favores antigos e pagando dívidas que não apareciam em papel algum. Cada passo foi calculado para não levantar suspeitas. Naquele universo, desaparecer sem ruído era uma arte e também uma necessidade. A nova cidade era menor, mais fria, com ruas largas e silenciosas. Mauro passou a viver em um bairro simples, onde ninguém fazia perguntas além do necessário.
Abriu um pequeno comércio longe do ramo automotivo, algo que não chamasse atenção. Para os novos vizinhos, era apenas um homem mais velho, educado, que cumprimentava todos e mantinha uma rotina previsível. Mas o passado não some completamente. Às vezes, uma notícia no rádio, uma reportagem curta na televisão ou um nome citado em conversa alheia faziam Mauro reviver cenas que ele preferia manter enterradas. Ele sabia que sobreviver não significava vencer. Significava apenas continuar existindo fora do radar. Na antiga cidade, a oficina mudou de dono, mas nunca recuperou o mesmo movimento. Alguns diziam que o respeito havia ido embora junto com Mauro. Outros afirmavam que ainda existia uma proteção invisível, herdada, silenciosa. Ninguém tinha certeza e ninguém ousava testar. Os moradores mais atentos aprenderam uma lição dura. Não é o tamanho do prédio, nem a aparência do comerciante que define o que realmente acontece em um bairro. Muitas vezes, o equilíbrio é mantido por pessoas que não aparecem, não discursam e não deixam rastros evidentes. A história daquela invasão mal calculada continuou circulando, sempre em tom baixo. Para uns, foi um erro do CV. Para outros, uma demonstração de força silenciosa do PCC. Para a maioria, apenas mais um exemplo de como decisões tomadas em segundos podem ter consequências por anos. No fim, o que fica é a reflexão. Quantas oficinas, bares, mercados ou casas comuns escondem trajetórias complexas, feitas de escolhas difíceis, perdas pessoais e acordos que jamais serão registrados? A vida real, longe da ficção, raramente oferece finais claros. Ela apenas segue, carregando marcas que só quem viveu sabe explicar. Continuar. Com o passar do tempo, a história deixou de ser apenas um episódio isolado e passou a funcionar como referência silenciosa para quem vivia do comércio naquela região. Novos lojistas eram alertados de forma indireta, sem nomes, sem detalhes. Apenas com frases curtas que carregavam mais peso do que qualquer ameaça explícita. Era a memória coletiva funcionando como mecanismo de autoproteção. Mauro, à distância, acompanhava tudo apenas por fragmentos. Um recado que chegava por terceiros, uma notícia vaga, um comentário perdido. Ele evitava saber demais. Aprendeu que informação, quando não é necessária, vira risco. Seu foco passou a ser outro. Manter uma rotina simples, acordar cedo, trabalhar, voltar para casa. Pequenas normalidades que para ele tinham valor de luxo. Em momentos de solidão, refletia sobre como a linha entre o cidadão comum e o homem do submundo é mais tênue do que muitos imaginam. Uma escolha feita cedo demais, uma oportunidade aceita na hora errada, um silêncio mantido quando deveria falar. Tudo isso constrói destinos que não aparecem nos documentos oficiais, mas moldam vidas inteiras. A oficina, agora sob outro nome, continuava ali como um lembrete físico de que histórias não desaparecem, apenas mudam de forma. Para quem passava pela rua, era só mais um prédio antigo. Para quem sabia, era um capítulo encerrado sem aplausos, sem manchetes, mas com consequências reais. Essa história não termina com vencedores claros, termina com sobreviventes, pessoas que entenderam, cedo ou tarde, que no jogo invisível do poder, o maior erro é acreditar que tudo é exatamente o que parece. E talvez seja por isso que relatos assim continuam chamando atenção, porque eles revelam que a vida real, longe da ficção, é feita de camadas, silêncios e escolhas que ecoam por muito mais tempo do que qualquer confronto aberto. Continuar o silêncio em torno daquele episódio acabou se tornando mais eloquente do que qualquer versão oficial. Não houve registros públicos, nem investigações que avançassem além do superficial. Para quem esperava um desfecho claro, ficou apenas a sensação de que certas histórias são encerradas fora do alcance das instituições e da lógica comum. Com o tempo,
Novas gerações passaram pela rua da antiga oficina sem saber exatamente o que havia acontecido ali. Ainda assim, o comportamento coletivo permanecia diferente. Ninguém falava alto demais, ninguém fazia perguntas desnecessárias. Era como se o lugar tivesse ensinado, por conta própria, uma regra invisível de convivência. Mauro envelheceu longe dos holofotes. A saúde já não era a mesma, o ritmo mais lento, as memórias mais frequentes. Em conversas raras, nunca mencionava nomes, siglas ou datas. Quando muito, falava sobre escolhas e consequências, sempre de forma genérica. Para ele, o passado não era motivo de orgulho nem de arrependimento. Era apenas um fato consumado. O caso da oficina invadida virou exemplo de algo maior. Como o poder real nem sempre se manifesta com violência explícita, mas com presença, reputação e silêncio. Um erro de leitura foi suficiente para redesenhar fronteiras que ninguém mais quis questionar. No fim, essa história permanece como um retrato cru da vida urbana brasileira, onde fachadas simples podem esconder trajetórias complexas e onde sobreviver, muitas vezes, é a única vitória possível. Histórias assim não pedem aplausos nem julgamentos fáceis. Pedem reflexão. E talvez essa seja a maior lição. Em um país de contrastes profundos, o extraordinário costuma se esconder dentro do comum, esperando apenas que alguém esteja disposto a enxergar além da superfície. Continuar. Com o passar dos anos, aquele episódio foi se diluindo no tempo, mas nunca perdeu completamente a força. Ele passou a existir como uma espécie de aviso silencioso, transmitido mais pelo comportamento das pessoas do que por palavras. Quem viveu de perto aprendeu a reconhecer sinais sutis, a respeitar limites não escritos e a entender que nem todo conflito precisa chegar ao confronto para deixar marcas profundas. Na nova vida, Mauro manteve a discrição até o fim. Não construiu fortuna, não buscou reconhecimento, não tentou reescrever sua própria história. Limitou-se a viver dentro do possível, carregando a consciência de quem atravessou territórios perigosos e saiu inteiro, ainda que transformado. Para ele, isso já era mais do que muitos conseguiram. A antiga oficina permaneceu como um ponto comum no mapa, mas um ponto sensível na memória coletiva. Um lugar onde um erro de leitura quase desencadeou algo maior, e onde o silêncio falou mais alto do que qualquer arma. Um exemplo claro de como, em certos contextos, o poder não precisa se exibir para ser entendido. Essa história não é sobre facções, nem sobre domínio. É sobre escolhas, aparências e consequências. Sobre como a vida cotidiana pode esconder tramas complexas e como pessoas comuns, aos olhos de todos, podem carregar passados que jamais caberiam em uma explicação simples. Fica a reflexão final. Quantas outras histórias semelhantes seguem acontecendo agora mesmo, longe das câmeras, dos registros oficiais e das manchetes? Talvez mais do que imaginamos, e talvez seja por isso que compreender a realidade em sua forma mais crua continue sendo um exercício necessário, ainda que desconfortável. Continuar. O tempo seguiu seu curso, como sempre faz, apagando detalhes, mas preservando sensações. Para quem esteve envolvido direta ou indiretamente, ficou a certeza de que aquele episódio nunca foi apenas sobre uma invasão mal planejada. Foi sobre leitura de cenário, respeito imposto e limites que não podem ser cruzados sem consequência. A história de Mauro se confunde com a de muitos homens que aprenderam cedo que a sobrevivência, em certos contextos, depende mais da cabeça fria do que da força. Ele não foi herói, nem vilão. Foi produto de escolhas feitas em ambientes onde quase não havia alternativas claras. E talvez seja isso que torne tudo mais real. Naquele bairro, a vida continuou. Crianças cresceram, comércios abriram e fecharam, novas histórias começaram.
Mas a memória daquele erro permaneceu como um código não escrito, um lembrete de que o cotidiano pode ser atravessado por decisões invisíveis que moldam destinos coletivos. Esse relato não busca glamorizar nada. Ele existe para mostrar que por trás de fachadas simples há realidades complexas, cheias de nuances, silêncios e consequências duradouras. A vida real, como ela é, raramente oferece explicações completas, apenas sinais para quem sabe observar. Se essa história fez você refletir, deixe sua opinião. Sua participação mantém esse espaço vivo. Inscreva-se no canal para acompanhar outros relatos que revelam o que quase nunca aparece à superfície e siga para o próximo vídeo recomendado, onde mais uma história surpreendente espera para ser contada. Continuar. Há ainda um último detalhe que poucos conhecem. Antes de sair definitivamente daquela vida, Mauro deixou um conselho simples para o sobrinho, que assumiu parte dos negócios por um curto período. Não falou de facções, não citou nomes, não fez ameaças. Disse apenas que, em certos lugares, a maior proteção é saber quando sair de cena. Quem permanece tempo demais acaba sendo confundido com o problema. Esse ensinamento atravessou gerações de forma silenciosa. Não virou regra escrita, mas passou a orientar decisões importantes. Alguns jovens do bairro escolheram outros caminhos, outros não tiveram a mesma sorte. A diferença, muitas vezes, esteve na capacidade de ouvir histórias como essa e compreender o que elas realmente dizem. A oficina, hoje quase irreconhecível, segue como parte da paisagem urbana. Para quem não sabe, é só concreto envelhecido e tinta descascada. Para quem sabe, é memória viva de um momento em que o silêncio evitou algo irreversível. E assim essa história se encerra, não com um ponto final definitivo, mas com reticências. Porque histórias reais raramente terminam de forma clara. Elas continuam existindo nas escolhas, nos medos, nos cuidados e nas ausências. Às vezes, o maior desfecho é simplesmente seguir em frente e permanecer vivo para contar, ainda que em silêncio. Continuar. A partir desse ponto, não há mais fatos novos, apenas ecos. O que restou daquela história foi a compreensão coletiva de que certos erros não admitem repetição. O bairro aprendeu sem reuniões, sem avisos formais, sem comunicados. Aprendeu observando, aprendeu sentindo, aprendeu no silêncio. E esse aprendizado moldou comportamentos por muitos anos. Mauro nunca deu entrevistas, nunca tentou justificar nada. Sua história seguiu existindo apenas como referência indireta, como aquelas narrativas que não precisam ser completas para serem entendidas. Quem precisava saber, soube. Quem não precisava, seguiu a vida sem nunca perceber o que passou tão perto. Esse é o tipo de relato que não busca choque fácil nem espetáculo. Ele revela algo mais profundo. Como a vida real é construída por decisões discretas, por limites invisíveis e por pessoas que preferem desaparecer a virar manchete. Não há vencedores claros, há apenas consequências administradas com frieza. E talvez essa seja a razão de histórias como essa continuarem despertando atenção. Elas lembram que, por trás de lugares comuns, existem camadas que nunca aparecem à primeira vista. Camadas feitas de escolhas difíceis, medo contido e silêncio estratégico. A história termina aqui, não porque tudo foi explicado, mas porque na vida real nem tudo precisa ser dito para ser compreendido.